Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora com vocês, o painel Inclusão e Diversidade no Empreendedorismo, com a advogada da diversidade, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santos e coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência do município de Santos, Cristiane Zamari, e a coordenadora de diversidade no Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, na Secretaria de Governo da Prefeitura de Santos, Daiane Miyake. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a Cristiane Zamari. E eu sou Daiane Miyake, e tanto eu quanto a Cris fazemos parte da Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual e, infelizmente, ainda cheio de coisas místicas envolvidas, né, Thay? Acho que a gente precisa hoje tirar um pouco essas nuvens que aparecem no tema diversidade e inclusão, tanto no empreendedorismo como no mercado formal ou informal de trabalho, e também na questão dos direitos humanos como parte da nossa educação primária, né? Que eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, para que a gente veja uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem preconceito, sem discriminação, com muito mais empatia, tolerância, e isso, se acontecer desde a primeira infância, com certeza a gente vai estar falando de gerações com muito mais embasamento social, humanitário, e tudo isso vai reverberar tanto no mundo social, como no mundo cultural, histórico e econômico também, né, Thay? Exatamente, eu acho que a gente está aqui hoje para desconstruir, né, e desmistificar tudo isso que você trouxe, Cris, porque quando a gente fala em empreendedorismo, né,
dentro da diversidade e dentro das pessoas com deficiência, a gente sabe que ainda tem muito a avançar, né? E é esse o nosso papel aqui hoje, desconstruir e desmistificar todo esse conceito ainda de que existe um empreendedorismo de inclusão, mas que, na verdade, a gente sabe que na prática ainda não é assim. E eu acho que isso tudo leva a gente a construir novos conceitos, Exato. né? E refletir sobre novas possibilidades, sobre várias formas de inclusão social e várias formas também da gente se relacionar, não só com outras pessoas em sociedade, mas com nós mesmos, né? Eu acho que isso nos leva ao autoconhecimento, ao não julgamento, a possibilidades infinitas de convivência, né, de relacionamentos e muito mais respeito. E a gente faz parte de um departamento de direitos humanos em Santos, que eu acho que é importante a gente dizer, né, Thay, que envolve todos os segmentos dos direitos humanos. Eu, como coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência, a Tayane como coordenadora de diversidade, que é uma coordenadoria nova, e a gente tem muito orgulho de que ela esteja incluída no nosso departamento. E a nossa principal função nesse sentido é transversalizar todos os segmentos dos direitos humanos, né? E hoje a gente está aqui com 2 segmentos com muitas especificidades a serem tratadas, né? E expostas para todos e todas, todos e todes, né? E eu acho que é esse que é o maior barato da vida, a gente entender o quanto a gente é plural, o quanto a gente é diverso, né, na sociedade, o quanto todo mundo tem o seu espaço e tem o direito de se sentir pertencente da forma como quer viver, como faz o seu projeto de vida e da forma como tem as suas vivências, né, para ensinar e aprender. Hoje a gente tem a população LGBT, né, que é a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que ainda é bastante incompreendida e bastante invisibilizada, né, dentro do mercado formal de trabalho e também dentro do empreendedorismo, porque a grande maioria, a gente pode falar que gays, lésbicas, é bem mais fácil estar dentro de um trabalho formal, o que é mais difícil para uma pessoa transexual ou travesti. Né? A grande maioria ainda dessas pessoas ainda estão na prostituição, né? Por falta de oportunidade, porque foram colocadas para fora de suas casas, se evadiram da escola por não aguentar o bullying que acontecia naquele momento em que elas estavam estudando. E aí o que sobra para essa pessoa? Né? Somente a rua, somente a prostituição. Né? E aí fica muito difícil de você requalificar, né, para colocar dentro do mercado de trabalho. E é aí que entra o empreendedorismo. E eu vejo que o empreendedorismo ele tem 2 eixos, não somente para a população LGBT, mas acredito também que é também para a pessoa com deficiência, que é um eixo seria o da oportunidade, né, de você ser uma empreendedora, e o outro da necessidade, de você ter que ser uma empreendedora, né? E para nós, LGBT, geralmente, o eixo é o da necessidade. É você buscar outros caminhos de empreendedorismo, né, para poder sobreviver. Né? E a grande maioria ainda tem a prostituição junta, né, ali junto com ela, que quando você vai conversar com elas sobre empreendedorismo, elas colocam que a prostituição não deixa de ser um empreendedorismo, e às vezes eu até concordo, porque essa é a visão que elas têm de empreender, né? Da necessidade de empreender. Né? E aí, quando você fala em oportunidade, né, me remete muito ao que prevê a nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, de igualdade de condições, que todos nós temos essa igualdade garantida perante a lei, igualdade de tratamento, independente da nossa condição específica, independente das nossas crenças, independente da nossa cor, da nossa raça, do nosso sexo, da nossa orientação sexual, né? E da nossa condição humana, de alguma deficiência, enfim.
a gente merece as mesmas oportunidades, né? E a gente tem leis muito ricas no Brasil que garantem essas oportunidades em igualdade de condições entre todos e todas e todes. Eu quero citar aqui também uma lei importante, que na verdade é uma convenção dos direitos humanos das pessoas com deficiência da ONU, que o Brasil ratificou e em 2006, na verdade, né? E aí a gente precisa entender que ela tem força constitucional, porque ela foi incorporada à nossa Constituição. Ela hoje ela tem caráter de emenda constitucional. E a gente precisa entender que o que ela diz tem que ser imperativo no Brasil. O que ela diz é o seguinte, que a educação, que eu acho que é a base do que a gente está falando aqui, ela tem que ser promovida de forma regular, né, para todos, sem qualquer distinção da sua condição. Ou seja, todos têm o direito de estar inseridos no ensino regular, independente de terem alguma deficiência, independente da sua condição humana, da sua condição econômica, e ter essa oportunidade de estarem incluídos. E essa oportunidade, na verdade, ela não é para as pessoas dos segmentos mais vulneráveis. Essa oportunidade acaba se estendendo para todas as pessoas, para todos os alunos que ali estão, porque todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo sempre vai ter algo para aprender uns com os outros, né? Então, a educação inclusiva, que garante o acesso e permanência com dignidade nos espaços escolares, educacionais, regulares, né? Deixando a escola especial agora para um contraturno ao turno regular, ela é de suma importância que seja citada e que seja cumprida no nosso Brasil, para que a gente possa ver essas gerações que a gente está falando com as mesmas oportunidades. E com certeza a gente vai ver empreendedores no futuro, se a gente vê uma educação para todos e todas e todes hoje, a gente vai ver um futuro de empreendedorismo muito mais amplo e diversificado e muito mais respeitoso. E até com o foco nas qualidades, nas potencialidades daquela pessoa, e não com o foco naquele preconceito, né, que já vem concebido de gerações anteriores em relação a como se fossem pessoas de menor valor de produção, por terem uma deficiência. Então, o foco não vai ser a deficiência, o foco não vai ser uma orientação sexual, o foco não vai ser a cor daquela pessoa, o foco vai ser o que ela tem de melhor para desenvolver e o que ela tem de melhor para oferecer e para produzir em igualdade de condições. Então, essas oportunidades, quando vêm desde a infância, desde a primeira infância, começando pela escola, primeiro, começando pela família, dentro de casa, e depois se expandindo na escola, com certeza, com todas essas pessoas envolvidas dentro da comunidade escolar, dentro do ambiente familiar, com certeza isso vai se expandir para a sociedade como um todo, né? E aí eu vou um pouquinho mais além, né? Quando você fala da escola, né, a escola hoje, para a população trans e travesti, ainda é um ambiente hostil, né? Quando deveria ser um ambiente acolhedor, né? E é isso que as faz irem para as ruas, né? Ocupar as esquinas. E eu sempre digo que se a gente tiver mais pessoas transexuais e travestis nas carteiras escolares, menos travestis e transexuais a gente vai ter na esquina fazendo prostituição, né? Por conta da nossa identidade de gênero, né? Você falou bastante de orientação sexual, mas nós, transexuais e travestis, a gente é vista pela nossa identidade, né? E às vezes o que chega primeiro é o nosso corpo e não o nosso currículo, né? As pessoas sequer querem saber quais são as suas atribuições, sequer quer saber o teu currículo, o que você tem de bom a explorar, por conta do seu corpo, que é quem chega primeiro, né? E isso a gente vive hoje um Brasil de intolerância, um Brasil que nos exclui, e eu acho que nós deveríamos ter programas de desenvolvimento voltado para nós LGBTs, para que nós pudéssemos estar podendo empreender, né? Então, eu penso dessa maneira, mas infelizmente a gente ainda está
vivendo um país que aí está engatinhando, que precisa muito avançar quando se fala em inclusão, né? E aí a gente fala essa palavra, né? Inclusão, incluir, fazer parte, se sentir pertencente, fazer com que o outro também se sinta pertencente, né? Porque tudo que a gente deseja para a gente e todos os direitos fundamentais garantidos a nós, a gente tem que entender que também são direitos do outro. E quando a gente fala também, novamente, sobre a educação, sobre aquela questão de incorporar isso dentro das salas de aula, no chão da escola, desde a porta da escola, em relação a todas as pessoas, todos os alunos como pessoas diversas e cada um com o seu valor, é muito importante que a gente pense também na educação desses educadores, desses gestores hoje, né? E também na educação para que a gente veja a educação dos futuros gestores, né? A gente usa uma palavra hoje que se chama capacitismo para determinar o preconceito, a discriminação contra a pessoa com deficiência, que nada mais é considerar aquela pessoa pela sua deficiência e não pela sua eficiência. Então vamos começar, pelo menos, a tirar o D da frente da palavra e pensar nas eficiências daquele ser humano. E aí eu penso assim, a pessoa com deficiência hoje, ela tem já uma questão, né, histórica de ser julgada por não ter o mesmo valor de produção que uma pessoa sem deficiência, teoricamente. Vocês já imaginaram se essa pessoa, além de ter deficiência, tivesse no grupo LGBT, se ela fosse negra, se ela fosse tivesse uma condição econômica também inferior à mediana, como ela estaria sofrendo hoje no país que nós vivemos, com os preceitos que hoje a gente vê dos nossos governantes, né? Não todos, não vamos generalizar e nem entrar em questões políticas, mas a gente não tem como fugir da política, do governante, das políticas públicas sólidas para que a gente veja uma sociedade mais inclusiva hoje, né? Imaginem essas pessoas hoje na sociedade, o quanto de preconceito e quanto de oportunidades que elas ainda não têm, né? Não recebem por conta desse pré-julgamento, por conta desse capacitismo atribuído a elas. E aí, quando a gente entra, né, nesses dois eixos, a gente já fez, né, uma live sobre isso, a gente juntou a pessoa com deficiência, o indivíduo com deficiência, dentro do mesmo indivíduo, a questão LGBT. E isso foi muito bacana, né? Porque a gente deu voz a essas pessoas e a gente descobriu que muitas pessoas não tinham tido voz ainda em relação às suas condições humanas tão plurais. E a gente percebeu o quanto essas pessoas têm valor de produção no mercado de trabalho, na sociedade, para suas famílias, né? Eu acho que isso é legal, dar vez e voz à diversidade, porque a gente só tem a ganhar com isso. A gente tem um mundo que a gente sabe que é um mundo competitivo, a gente sabe que é um mundo ainda que separa pessoas por caixas e que, se você sai um pouquinho daquele padrão, você já não serve mais para estar inserido ou incluído naquele ambiente. E hoje, quando a gente fala em inclusão total, ampla, geral e irrestrita, que é garantido por lei, e hoje a gente também tem que falar sobre a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem que entender que isso cai por terra. A gente precisa entender a inclusão como algo inerente do ser humano, né? E aí, quando a gente junta os segmentos da inclusão, eu acho que a gente só tem a ganhar, a gente consegue perceber um mundo muito maior do que aquele que a gente vivia dentro daquela caixinha que um dia colocaram a gente, não é? Sim, e foi bastante interessante porque quando você coloca tudo que você colocou aí, ainda vou além também dizendo das relações afetivas que eles colocaram para a gente, né? Deles não se sentirem bem, terem
problemas de preconceito dentro do segmento LGBT por ser uma pessoa com deficiência, né? E também sentir o preconceito dentro do segmento de pessoa com deficiência por ser gay, né? Então isso foi bastante interessante porque nós enquanto pessoas técnicas, coordenadores, e eu ainda por ser uma mulher transexual, nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E isso quando veio a baila, quando eles trouxeram para a gente isso, para mim foi um choque, porque eu não tinha parado para pensar, né? E a gente, voltando para o assunto do empreendedorismo, o empreendedorismo ele também empodera, né, as pessoas, e é isso que a gente precisa hoje, que deem oportunidades para essas pessoas, delas estarem empreendendo, né? Que tenhamos linhas de créditos para essas pessoas, porque a grande maioria ainda não tem uma renda suficiente para isso, precisam de incentivo, porque todos os dias a gente ouve não, né? E às vezes essas pessoas ouvem não desde da sua infância, né? E eu sou prova viva disso, né? A minha vida inteira eu ouvi não, hoje ocupo um cargo de gestora pública, mas ninguém sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Então, a gente precisa de linhas de crédito, né, para que a gente consiga colocar essas pessoas no mercado de trabalho, não somente o formal, mas também no empreendedorismo. Então, o que você me diz hoje é que o nosso caminho ainda é de luta, né? Por ocupação de espaços, por valorização, né? Isso que você falou também é muito importante que a gente entenda que todas as pessoas hoje querem ocupar um determinado espaço ou vários espaços. E o direito, ele é para todos, todas e todes. Vamos falar um pouquinho desse termo, né? Todes, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas quantas terminologias. Por que a gente precisa hoje a gente até é meio, às vezes, rotulada como as pessoas do mimimi, né? Mas tudo isso, né? Quando você fala, as pessoas não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui, todas essas terminologias, por exemplo, a inclusão, que foi da exclusão, a segregação, a integração, até chegar no tema inclusão, no assunto inclusão, e que hoje é o momento presente a gente tem que entender, incorporar nas nossas vidas, também teve um caminho longo para chegar até aqui, né? Essa questão do capacitismo, a gente precisa falar sobre isso para que a gente seja anticapacitista. É a mesma coisa do não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Isso tudo são termos que, infelizmente, a gente está sendo hoje consideradas como chatas, né, em abordagem. Mas eu acho que a gente ainda precisa estar nesse caminho de abordagem, né, nesse caminho de formiguinha, para que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, né? E o TODES, é importante que você fale também, até para a gente falar em pertencimento, né? Pertencimento social. Sim, hoje a gente está acostumado a ouvir, né, a sigla LGBTQIA+, né? Essa sigla é uma sigla importada, não é a sigla do Brasil. A sigla do Brasil ainda é LGBT, segundo a nossa última conferência nacional, que aconteceu em 2016. De 2016 para cá, nós não tivemos mais nenhuma conferência nacional, portanto, a gente ainda usa a sigla LGBT. Né? Eu, particularmente, uso a sigla LGBT+, porque esse sinalzinho de afirmação de mais, ele denota outras orientações e outras identidades de gênero. No Brasil, nós só temos 3 identidades de gêneros, que são as travestis, mulheres transexuais e homens trans. Fora do Brasil, a gente tem mais de 50 orientações e identidades. E aí, quando a Cris traz essa terminologia de todes, né? Hoje nós temos um grupo chamado de não binários, né? Que são pessoas que não se enquadram nem no gênero feminino, nem no gênero masculino. Né? Então, por isso que eles usam essa palavra neutra, em vez de usar o todo ou toda,
usa o tode, né? Ou todes, né? Quando fala obrigada, não fala obrigado, fala obrigade, né? Mas isso também é uma construção que a gente vai ter aí mais para frente. O grupo precisa se organizar, precisa ter um movimento social organizado de pessoas não binárias para que isso também seja uma política pública do Brasil, que ainda não é. Só que a gente sabe que essas pessoas existem, então por isso nós respeitamos, né? Não existe de direito, só existe de fato, né? Até que um dia exista de fato e de direito, né? Então por isso que nós usamos o termo todes, né? Para incluir também essas pessoas que não se enquadram dentro do gênero feminino nem masculino. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de falar todas e todos, porque eu, Tayane Miyake, eu sou do gênero, me entendo pelo gênero feminino, então eu vou sempre falar no feminino, né? Então, e quero ser atendida pelo feminino, né? Então, somente por essa questão, né? Uma questão de nomenclatura, de terminologia mesmo, como você colocou. E essa questão de nomenclatura é muito importante também na esfera da pessoa com deficiência, que hoje a gente chama de pessoa com deficiência, pelo mundo jurídico, pelo mundo social e cultural, né, que a gente está construindo isso, porque também teve uma evolução de nomenclaturas. Quando a gente fala em evolução de nomenclaturas, não é algo assim que a gente cria e que não foi criado pelas próprias pessoas, pelos protagonistas dessa história, porque foi criado e foi conquistado por pessoas com deficiência, essa nova nomenclatura, porque a gente usava muito antigamente termos muito pejorativos. Então chamávamos, eu digo porque eu faço parte da humanidade, né? E eram nomes como aleijado, ceguinho, eu não gosto nem de usar retardado, né? Hoje eu acho que até choca quando a gente fala sobre outros termos que eram utilizados. Então hoje, se a gente parar para pensar na evolução, começaram a ser pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência e por fim, pessoas com deficiência. Por quê? Porque antes de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, né, antes de qualquer deficiência, de qualquer condição humana, existe a condição da humanização da pessoa. Qualquer condição humana tem a pessoa como antecedente, né? Então, é pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com transtorno global de desenvolvimento, pessoa com transtorno da UTEA, né? Que é do espectro autista, enfim, todas essas pessoas que têm alguma condição de deficiência, elas são pessoas. Então, a gente ainda vai evoluir, porque um dia a gente nem vai mais precisar falar pessoa com deficiência. Hoje eu prefiro falar pessoas com eficiências, né? Que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente está focando nesse congresso. Então, eu acho assim, tudo que a gente hoje conquista, pode ser terminologia, nomenclatura, espaços sociais, tudo isso tem que ser, sim, muito valorizado, tem que ser exposto da melhor forma, sem uma forma vitimista e sem uma forma de heroísmo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, a gente precisa naturalizar todos esses termos e todas essas pessoas na sociedade para que a gente possa fazer, sim, uma sociedade empreendedora com oportunidades iguais e não olhe para aquela pessoa com o preconceito já concebido. A gente tem que olhar para aquela pessoa com a sua potência, o que tem de mais potente ali, o que ela teve oportunidade ao longo da vida de desenvolver como seu melhor. O que ela teve oportunidade de dar, né, de produzir como sendo seu melhor. Quais foram as oportunidades que ela recebeu? Então, para fazer jus a essas leis hoje existentes de igualdade de condições, de igualdade de tratamento, né? De acordo com as suas especificidades, porque senão fica uma coisa muito surreal
para se administrar e para se promover, né? Os espaços precisam ser acessíveis, e quando a gente fala de inclusão, a acessibilidade vem atrelada, né? Não existe nenhum lugar acessível sem inclusão, e não existe nenhum lugar inclusivo sem a acessibilidade plena, que também é garantida por lei. Então, assim, tudo isso é um conjunto de fatores que, quando a gente começar a priorizar e perceber a importância, os efeitos e o retorno que vem para a gente, com certeza a gente vai começar a incorporar isso como algo completamente inerente nosso, né? Do nosso dia a dia, dos nossos acordar e dos nossos irem dormir. Eu acho importante também quando você faz esse resgate, né, dessas terminologias bem pejorativas, também eu acho importante fazer o resgate da bicha e da sapatão, né, que é o que a gente ouve muito, né, ouve-se muito falar em bicha e sapatão. Hoje não é mais pejorativo, né, o movimento organizado de gays e o movimento organizado de lésbicas, eles tomaram isso como um empoderamento, né? Então, hoje, você se assumir bicha, você se assumir sapatão, você estar empoderado. E isso vem junto do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele faz com que as pessoas se sintam pertencentes a este mundo, né? A partir do momento que você dá a oportunidade, né? Mesmo que seja dentro da necessidade dela empreender, né? Ela vai se sentir inserida dentro deste mundo. E é isso que a gente prega aqui, né? Que tenhamos mais pessoas empreendedoras, não só dentro do segmento LGBT, mas também dentro do segmento de pessoa com deficiência, né? Que sejam esquecidos todas as especificidades que nós trouxemos, né? E que as pessoas sejam vistas, como você colocou, como pessoas, né? E ponto. A gente não tem que ficar nominando pessoa gay, pessoa lésbica, pessoa transexual, pessoa travesti, né? Pessoas que pagam os seus impostos e pessoas que querem estar empreendendo e ter um lugar ao sol, né? Conseguir colocar a cara no sol, que é um termo que a gente usa muito dentro do movimento LGBT, né? Então é isso que a gente preza e é isso que a gente prega aqui hoje. E isso que você fala também, né, essa fala bem forte, bem potente em relação a considerar a pessoa dentro do mundo do empreendedorismo, acaba ampliando o leque não só de possibilidades, mas de clientela, né? Hoje a gente vê pessoas trabalhando em restaurantes, dando a sua cara ao sol, né? A sociedade, servindo pessoas, dentro do poder público, dentro de empresas, do corporativismo, tendo seu próprio negócio, montando seu próprio negócio, e também as empresas que dão visibilidade para todos os segmentos dos direitos humanos, elas consequentemente vão estar aumentando a sua renda, porque elas vão estar ampliando o reconhecimento de clientelas, né? Elas vão estar ampliando consideravelmente esse rol de clientelas que antes estavam restritas às pessoas consideradas dentro do padrão social adequado, né? E hoje a gente sabe que não existe padrão social adequado. O padrão social adequado somos nós. É cada um de nós que vai compor esse mundão, né, Thay? É isso aí. E eu também vou além, né? Eu gosto sempre de ir além. Vou além dizendo para ti e para vocês, né, que quando a Cris coloca tudo isso, né, traz para a gente toda essa gama, um toque pro empresário, né? O empresário ainda não se tocou que se ele principalmente colocar dentro da tua empresa uma pessoa transexual ou travesti, ela vai dar o melhor dela dentro daquele trabalho, porque ela sabe o quanto foi difícil chegar até ali, né? E ela sabe que se ela perder aquele trabalho, ela vai voltar para a esquina, né? E essa é a grande sacada. O empresário ainda não se tocou disso. A hora que o empresário se tocar, né? Esquecer todo o preconceito, esquecer todo um corpo, né? Que a gente carrega,
e ver o nosso currículo, aquilo que a gente tem para oferecer, ele vai ter uma funcionária e um funcionário para o resto da vida. É verdade. A mesma coisa com a pessoa com deficiência, Sim. né? É uma dedicação, uma gratidão, um sentimento de valorização, né? Que com certeza não vai ser desperdiçado. Sim. Bom, acho que a gente pode finalizar a nossa fala, né? Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo nosso direito de fala aqui. Na verdade, essa questão do direito de fala, de lugar de fala, é algo ainda muito discutível, daria mais uma palestra, mais um bate-papo aqui, né? Com certeza a gente pode voltar para falar sobre isso, porque é algo que vem se ampliando cada vez mais, justamente porque a inclusão e a acessibilidade vem acontecendo de forma concreta e as futuras gerações com certeza vão ter um lugar de fala muito maior do que o nosso hoje, né? Com muito mais elementos. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, a atenção de todas, de todos e de todos. Até a próxima. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.